Achar alguma coisa? Tá, eu vou acho que ela vai acabar mais cedo, 9h30. A outra foi extensa. Essa pode ser uma vez assim que você falou. Se você não botar muito alto, não atrapalha, não. Aí quando for 9 horas eu aviso, aí eu tenho que parar. Talvez a cada dia a gente esteja usando. Claro, claro. Então, olha,
É. Oi, Silvio. Silvio, Tudo bem? você está com som? Eu estou esperando o pessoal. Tivemos de manhã uma reunião muito boa. Estou te ouvindo muito bem. Que bom, que bom. Deixa eu te adiantando algumas coisas que o pessoal às vezes atrasa para termos noção, né? Então, o que que a gente tem de Tenho uma conversa? reunião online 9 horas. Ah, vamos tentar acabar antes. Para mim também é bom. Quando o pessoal fala assim, é que às vezes a reunião não é necessária. Mas eu fiquei devedor do texto e eu estava esperando a gente chegar à conclusão hoje de algumas coisas, que são o seguinte: consegui, através da editora do FRJ,
uma gráfica de São Paulo que tinha dado melhor cotação para impressão de 1.000 exemplares. Eles tinham dado 13.700, o que batia todas as outras gráficas da Vozes, aquela que a oficina do livro, que a Sheila Mar indicou. Só que o diagramador, ele viu o projeto dele e falou: olha, Emílio, papel não precisa ser 90, pode ser 75. Moral da história, caiu de 13.700 para 10.580. Pô, não A vai me encontrar diagramação preço melhor, não. não vai encontrar preço melhor, São Paulo é competitivo e tem uma grande vantagem. Como é pedido da FRJ, eles fazem o pagamento 30 dias depois da entrega, ou seja, a gente vai ter até 20 de dezembro para pagar a Pagar. bolada de 10.580. E teríamos que pagar o diagramador. Na verdade, tinham três, a própria gráfica acabou desistindo de fazer. Eu fiquei com o diagramador da Voz, que me deu uma economia de R$ 3.000 com as dicas que ele deu lá para essa gráfica CS de São Paulo. Então, o custo dele vai ser 4.400. Mas eu vou colocá-lo em contato com a Sheila Mar, porque ele me alertou o seguinte: as fotografias têm que chegar antes do texto. A gráfica tinha colocado 32 páginas de fotos, que eu achei um exagero, e reduzir para 16, que diminui muito o custo, porque 16 páginas de fotos são pelo menos 32 fotografias ou mais. Você pode botar numa página 3 fotos, pode até botar 4, eventualmente 2, né? Se necessário, até uma só. Mas, moral da história, nós já temos a gráfica, temos o diagramador. O que ele pede é o seguinte: por exemplo, hoje uma aluna, eu vou te mandar o texto, não sei se já te copiei, a Luciana, que falou que vai entrar na reunião, Muito mandou um bonito. texto, eu mandei, né? Muito Mas bonito, é muito porque grande, né? não, está abaixo de 6 laudas, acho que vai dar 4 páginas. Mas, qual é a vantagem? Ela cita vários professores, né? Então, do ponto de vista de memória, é bom porque vai povoando as pessoas que estavam em diferentes épocas, né? Ela foi de 84 a 94. Mas o que o Vladimir, que é o diagramador, me falou, Emílio, uma foto pequena, se você ampliar ela, perde nitidez. Então, antes de trabalhar os textos, nós temos que trabalhar fotografias. Eu vou te copiar agora, vou mandar no Zap, a Miriam mandou, o Miguel desenhou uma capa possível, não tem que ser essa, mas fez um desenho bacana do CAP, e mandou um depoimento muito bonito, Miguel Paiva, né? Que, aliás, foi meu colega de turma. Aniversaria no 17, eu sou no 19. Então, o que está pegando um pouco é que eu falei durante a semana com o Ricardo Vilas, que foi do Momento 4, amigo do Rodrigues. Ele falou que a filha do Zé Rodrigues mora em São Paulo, mas talvez possa mandar um vídeo para apresentação. Só que ele questionou o lançamento do livro num sábado de manhã, que ele acha que não é feriado, mas é quando o pessoal viaja. Ele sugeriu que a gente reunisse à noite, terça, quarta ou quinta. Mandei para a Alessandra, que é o contato da direção atual com a gente, com a comissão do livro, e eles ficaram de dar uma resposta. Teríamos uma vantagem que, se for 28, 29 ou 30, nós ganhamos mais uns dias e, na reta final, vão chegar mais textos. Nós já temos agora, Silvio, 10 textos na mão. 10, né? Sendo que eu já tenho aqui anotado, vou ler para você, um total de 30 textos. Claro que está faltando, tem lacuna de coisas que não estão cobertas pelo livro. Vamos lá, quem já entregou. O Marcos Sarrego foi o primeiro, faz um texto muito bonito de entrada. A Leila, o Fernando Paiva, o Miguel Paiva, a Miriam Caiuca, a Luciana, a Jaque, que está para colocar naquele espaço de 30 linhas e 70 caracteres, e o Miguel Fernandes, que tem sobre 3 professores, Vitor Nótrica, Anselmo e a Sueli Svarta. Então, aqui já tem 10. Vamos ter Sheila Mar, Dimitri, que é aluna da Sheila Mar, Ana Célia Castro, Vivian Rose, um resumo do que é o trabalho atual do Memocap, que é um trabalho de pesquisa grande, o hino do CAP, o teu texto, o texto do Gradel e da Denise, que era do setor de cinema, o texto do Ricardo Vilas, a Thaís das Baleias, que mora na Bahia, que fez o primeiro texto, e um novelista, aluno da Sheila Mar, que é o Daniel Berlinski. Temos ainda Paulo Brandi, Jane Benchimol, um obituário de um colega, que foi meu colega, irmão da Frânia Genot, muito bonito, da área da engenharia.
Luiz Friedman, Carlos Alberto Heber, que é muito importante. Eu vou ter 3 textos, na verdade, e a Diana Maú e a sua neta. Quer dizer, só aqui temos mais ou menos à mão 30. Claro que na mão tem 10 no momento, tá? Mas em 15 dias, esses 20 a gente pode colher. Vão ficar faltando algumas coisas, eu não sei na tua época de escola, que professor que vocês perderam. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Maurício Silva Santos, foi de geografia, era importantíssimo para a gente. Então, eu pedi que a filha dele escrevesse alguma coisa sobre ele, né? Alguns professores estão agraciados, outros não. A Por gente exemplo, teve a Sandra... Hein? a gente teve o Ruas de Geografia, que Qual o foi nome dele? importante. Ruas. Rude. Ruas. A Luciana falou dele. Sim. Tivemos Aham. a Danúcia, de português. Era Quem é Danúzia. Quem é que poderia Ah, escrever sobre ela? Você pode escrever? eu posso Alguém vir mais? falar com a Fátima, a gente fazer juntos. Tivemos também a A Judite. Fátima avisou que não podia estar, está muito cansada, falou que ia faltar hoje, mandou uma mensagem, mandou mensagem também. Eu falei, vou avisar que você quis dormir cedo, às 18 Eu vou horas. falar com ela, porque a gente teve professores marcantes. A Judite de francês, o Ruas de geografia, o Maneco de história, né? O Aham. Maneco era extraordinário, a Danúcia de português. Quem mais? Aquela de biologia, que era o terror da gente. A Sueli, não. Não. A minha época era Sueli Sacano, Sueli SS, tinha um sobrenome com a letra S, apesar de Sueli Sacano. Não, eu tive Não aula com o sei. Vitor Nótrica também, O de Vitor está química. casado pelo Miguel, mas pode falar mais coisas, né? O Vitor, ele me encontrou, ele tinha dado a bolsa lá do Baiense, Miguel Couto, né? Para fazer o vestibular, porque a gente não tinha terceira série, a gente fazia no cursinho. E ele, como eu, éramos tricolores, né? Ele já falecido. E era a semifinal do Campeonato Brasileiro, eu estou no Maracanã para assistir Fluminense e Palmeiras. Quem é que passa por mim? O Vitor. Ele olha para mim e fala assim: porra, eu te dou uma bolsa para você vir para o Maracanã. Eu falei, professor, semifinal do Brasileiro. Mas, ó, sem Unimed, né? Ah, sem Unimed. Isso foi em 75. A época Era o no, time do Horta. é, a época está afundando a Unimed, né? 75 deve estar É começando a verdade, Unimed. estava. Acho que foi O a Celso fundação. Barros ainda não tinha botado as patas dele no Fluminense. Que Lá no coisa. Fluminense, ele era meu inimigo número 1. Nossa. Não, ele é muito arrogante. Colega, É. mas é arrogante demais. Eu acho uma coisinha além disso, mas depois eu comento em off, para não cometer. Tem um diagnóstico que é CID, depois eu te passo. Curiosamente, você sabe que eu bati chapa com ele uma ocasião, foi muito gozado. Em 2003, eu criei com colegas o MED, que era Movimento Ético, Democrático, Independente, Coletivo Organizado. Tivemos 7 mil votos, porque o PT nos fechou a porta, né? Ficamos de fora, João Carlos Serra, o Mirzinho, um monte de gente. E aí nós conseguimos, 2 mil votos, quando a chapa do sindicato teve 11 mil com dinheiro do Crivella, e a chapa chamada Causa Unimédica ganhou por 500 votos, teve 11.500. Só que a Unimed injetou 2 milhões na campanha e o Crivella botou 1.600.000 na campanha. Aí eu brinquei, o Celso Barros, na próxima campanha da Unimed, você me chama, porque o meu custo-benefício é mais barato, viu? Ah, Casamos na 7 verdade, mil reais os e vamos ver o conselheiros do negócio. CREMERGE, eles tinham um jeton da Unimed direto, né? Absurdo. Aquilo foi uma cooptação empresarial Ó, eu acho que o fato horrorosa, da né? gente ter tirado esses caras do CREMERGE já foi um ganho ético para os médicos do Rio. Não tendo. A única coisa que é uma coisa que depois eu converso contigo, você vai explicar um determinado elemento que o Galvão me disse que está neutralizado. Mas não foi o que eu vi. Mas isso aí vai depois, devagarzinho. Nem sempre a gente faz o que quer, né? Mas, como dizia o Felício Falso para mim, Família Lopes, entre lobos a gente deve pelo menos uivar como se formos um deles, né? É Oi, gente, verdade. boa noite. Essa eu nunca esqueci Boa do noite, Felício. Jaque. Boa noite, Silvio. Boa noite, Emílio. Tudo Oi, bem? Jackie! United States, welcome! How are Que you? O Emílio, Que quórum é esse, gente? Só tem 3 pessoas. Muito mas vale não, pela você qualidade, devagarzinho. Jaque. Estava faltando Verdade. você.
E o Emílio tem uma notícia excelente pelo que ele contactou lá em São Paulo. Emílio, passa para ela que ela vai Conta, ficar feliz que nem eu conta. estou. Não, já que é o seguinte, nós conseguimos, graças ao diagramador, a gente, através da editora da FRJ, ela passou a Vozes e passou uma editora chamada CS em São Paulo. A Vozes tinha dado para 1.000 exemplares 19.860 de orçamento, 14.170 para 500 exemplares. E essa gráfica de São Paulo, de primeira mão, colocou 1.000 exemplares no valor de 13.700. Só que o diagramador da Vozes, que vai cobrar 4.400, me deu um monte de dicas, e também o Alberto, que é da editora Ponteio, ele falou, olha, não precisa um papel assim, a capa ser papel tal, moral. Conseguimos 1.000 exemplares por R$ 10.580. Então, o custo de 1.000 exemplares vai sair a R$ 15.000 com a seguinte forma de pagamento. R$ 2.200 até dia 15 de outubro, 2.200 no dia 30, quando ele vai mandar para a gráfica que vai imprimir todo o material. Tá? E temos até dia 20 de dezembro para, quer dizer, estamos daqui para lá praticamente 3 meses, o grosso que é 10.580, entendeu? Eu acho factível, não é nenhum sonho tão, né, Silvio? Não é alguma coisa que não consiga. É claro que tem que movimentar e tal. Eu segurei um pouco o texto que eu prometi da última reunião, porque eu estava querendo finalizar esses valores, mas amanhã cedinho, no mural do CAP vai estar, e acho, Silvio, que a ideia é da gente abrir uma comemoração 75, tipo, homenagem ao CAP 75 anos, livro, show de lançamento, etc., pelo Facebook, vai ajudar a dinamizar. Eu tentei, mas não consegui ainda, que o Anselmo Góes desse uma notinha, capeando de todos os tempos, estão preparando o livro, mande seu texto Eu e fiquei de tal. contactar o pessoal através do meu amigo lá do, da Globo News, né? Mas ele falou que o pessoal da época dele já saiu todo mundo. E do Globo Repórter, por exemplo, ele não sabe nem quem é o editor que está lá agora. O Alicano saiu, parece que foi promovido para uma posição maior, né? Mas tem alguns contatos, Miguel falou hoje com o Érico foi campeão de basquete e futebol, foi da minha turma de científico. Sacanamente era chamado de Érico Cousin, mas o Érico também tinha outro irmão campeão, também de basquete, ele chegou a ser diretor de marketing da Globo. A gente tem o Roberto Pontual, tem o próprio Cláudio Manuel, temos o Daniel Berlins, que escreve novela para a Globo. A gente vai acabar chegando lá, mas o que pode acontecer é que isso vai ficar ou simultâneo ao lançamento ou até posterior, entendeu? Claro que se fosse antes, divulgava mais, né? Agora, Certo. eu conversei com uma pessoa importante do meu mocap, que é a Ana Célia, vai mandar o texto. Eu vou passar para vocês depois, porque eu estou evitando mandar muitos textos que a gente tem para todo mundo, porque tira um pouco o aspecto inédito, né? Claro, Mas, claro. Acho que você não devia mandar, né? não, para te falar a verdade. Então tá. Deixa no... Então eu É. guardo. Não sei, só para assim, porque eu acho que muitos que vão, a grande parte a grande parte do financiamento desse livro vai ser com as pessoas, pelas pessoas que vão escrever o livro, né? Se você pensar Tomara. bem, né? Tomara. Então, tipo assim, é legal ter o elemento surpresa. Se todos nós tivermos acesso a tudo, né? Vai ser Claro, apenas claro. uma coisa simbólica. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo, que eu acho que eu vou ter que sair mais cedo dessa conversa, mas O Silvio você vai vai. sair às 9, eu também vou sair, fica tranquilo. E Tá, a Sheila Maia e a Mira devem entrar e sair. O Silvio você tem que ser vai. às 9. Tá, Nós então temos 40 rapidinho. minutos. Você vai mandar um link com o texto, ou o texto que você vai mandar para o Facebook, porque muitas pessoas que eu acho que eu conheço não têm acesso ou não estão nesse grupo, e eu quero trazer para o meu grupo de Claro, WhatsApp. vai ser o texto oficial. Eu estou mantendo lá, porque lá está desde o começo de julho. Essa nossa reunião Zoom já deve ser a sexta pelo livro, né? Sempre vão agregando partes, mas a gente vai costurando em capítulo e vai chegando a um bom resultado. O que eu achei fantástico é o seguinte: nós já temos 10 textos, temos 20 encaminhados, fora os que vão chegar, entendeu? Então, eu acredito que a gente vai chegar a um livro de 256 páginas, vamos ter 16 páginas de ilustração, que dão pelo menos 32 fotografias. Se tu tiver fotografia, até se pede que mande até antes do texto. E não mande no texto. Se for para puder fazer separado,
que vai entrar no caderno de ilustração, né? O que ainda está um pouco confuso é que o Ricardo Vilas, que é o diretor musical da escola não, empresa brasileira de comunicações, é do Momento 4, amigo do Rodrigues, ele me passou algumas coisas. A filha do Rodrigues, que é uma estrela do show, mora em São Paulo. Então, talvez ela não possa vir, aí tem que ver com antecedência. Só que ele pediu para não fazer num sábado de manhã no colégio e fazer um dia de semana à noite, terça, quarta e quinta. Eu, sabendo, Silvio, que não pode nem terça nem quinta, vou pedir para ser quarta-feira, dia 29, não é isso, Silvio? Quarta-feira é um dia que tu pode, não é verdade? Eu posso, dia 4 de outubro, tem a cerimônia de posse do novo conselho, cai numa quarta-feira. Tá. Essa Não, é quarta-feira eu depois. vou ter que estar ausente. Não, não, não. Aí seria só 29 de novembro, o lançamento do Não, tudo livro, bem. a última semana, entendeu? Agora, a escola tem Ótimo. que responder, né? Mas Uhum. eu mando sim, já, com o máximo prazer. Eu estava explicando para o Silvio que eu estava aguardando um pouco também ter as definições. A diagramação, eu não sei se é possível conseguir mais barato, mas esse diagramador da voz, só ele, que ele já fez agora, sem estar recebendo nada, fez uma economia de mais de R$ 3.200, entendeu? Porque Essa é a conseguiu pessoa, baixar. é essa a pessoa que está te falando de quantos caracteres por página? Porque eu preciso muito Não, dessa não. ajuda, meu Quem texto já está falou isso, olha pronto. só. Isso, deixa eu te falar uma boa notícia. Se tu quiser mandar do jeito que você fez, É? esse atual diagramador, não. Quem pediu isso para mim, para adiantar, era o Ricardo, que é da Oficina do Livro, que é um editor dos livros da Lions com a Sheila Mar. Foi o primeiro orçamento que eu vi. E o trabalho dele todo seria 36 mil. Veja bem, mais do Não, que o dobro que a gente vai conseguir pagar, é, entendeu? bem Então, mais. tá bem, eu acho que como orçamento ele vai conseguir mais em conta. E isso porque é um pedido da editora, porque se a gente for só pela gente, eles fazem Uhum, pagar quando você faz o pedido, né? E eles uhum. não, vamos dar 30 dias depois da entrega do livro impresso, é que a gente tem que pagar. Com isso, a gente tem até dia 20 de dezembro para levantar o capital pesado de 10.580, enfim. Mas, E, Emílio, e em relação às. Porque eu queria saber, se eu tiver que editar o que eu escrevi, que eu vou, não manda, tem olha problema só, nenhum. o diagramador de hoje, do jeito que você fizer, ele dá jeito. Só pedir uma coisa Ah, para a tá. gente. Embora ele vai concentrar o trabalho de 15 a 30, falou, Emílio, tendo texto, passa a primeira revisão pela Sheila Mar e manda para mim, entendeu? Então, você Tá, tendo o teu texto, já passa direto para a Sheila Mar, ela faz a revisão e, com isso, o trabalho dele de 15 dias vai ficar menos corrido. Porque, de tá, certo, daqui para frente, podem chegar mais 20 ou mais 40 textos. 20 eu tenho certeza que chegam, mas tá. pode ser que chegue até 50 capítulos do nosso livro. Em média, 5 páginas por capítulo, né? Com algumas variações, uns menos, né? Mas é ótimo, é ótimo. Eu fico Média, um pouco com 5 pena, páginas por Silvio, é capítulo. que, Desculpa, você falou veja, por. Silvio, que coisa importante. Se o pessoal despertasse um pouco, a pandemia deixou essa coisa digital, que às vezes é chata, é cansativo, mas facilita muito para reunir. Você não pega bala perdida, não tem que pegar condição, não tem que pegar Uber, né? Você está internacional, estamos aí com a Jaque lá da Califórnia. Olha que vantagem. Eu acho que daqui para frente, depois com o livro, a gente tinha que fazer uma reunião tipo virtual mensal. Então, por exemplo, você foi reeleito agora. Você vai apresentar, foi o convite para novos trabalhos do CREMERGE, as suas ideias, as coisas produzidas. A Jaque vai fazer um livro, vai fazer para sei lá, seria um show, um trabalho. Então, a gente teria um dinamismo, porque, na verdade, aquela lista que está lá do Face Mural 70, ela está muito adormecida. Ela não tem. Você vê, se eu pedisse R$ 10 de 2.300 pessoas, a gente tinha em uma semana 23 mil na mão, né? É Cadê? verdade. Eu posso até Uhum, tentar pedir, olha, vamos primeira tentativa, vamos pedir 10 de cada um, vamos dar uma semana, vamos ver se o que entrou em caixa, entendeu? Mas as uhum, coisas não funcionam assim. O trabalho uhum, é muito mais pessoa a pessoa, contato a contato, enfim, trabalho de uhum. formiga que vai somando, né? Ó, chegou uma pessoa aqui também, ó. Chegou uma outra pessoa. Não Quem é? sei se você Deixa está eu ver quem é. vendo, Não é o Emílio. Luciano? Está falando Deixa do eu ver aqui. celular. Não tem o Moto nome. G. Tem o nome. Quem é o seu? Não, está no celular Moto G. É. Não tem foto, não se identifica. Quem é? Fala, faça uso da palavra. Quem chegou? A Luciana? Não, Quem é? está sem Quem é? som.
Tá sem som. Eu acho que ela sabe que tá sem som. Vai ver que tem que entrar de novo. Mas então a gente está esperando o primeiro ponto. Quer dizer, então eu posso mandar do jeito que tá. E alguém vai diagramar para mim, é isso? Pode. Que é, Vocês já caso está esperando a escreveram o reunião, texto de porque, vocês? na verdade, Hum, o diagramador já conseguiu conquistar pelo orçamento dele, que me pareceu razoável, porque ele também vai fazer revisão, entendeu? Vai tá, fazer também diagramação, beleza. preparação das fotos, entendeu? E vai dessobrecarregar a Sheila Mar, porque ela fez de muito bom coração, mas receber ia ser do dia 10, do dia 7 até o dia 10, 4 dias para rever 50 capítulos, é impossível, né? Tá. Não tem quem faça. Descobriram quem é que está chegando na reunião? Olá! Eu quem? Eu estava aqui sofrendo sem ouvir nada. Deixa eu ver se eu identifico. Espera aí. Como é que é teu nome? Débora. Foi o Provenza. É porque eu não conheci pessoalmente. Débora é minha colega de turma, é do grupo do CAP e amiga da que a Fátima, gente tem. também. Eu que mandei para ela. Tudo bom, Débora? Que bom. Tudo legal, Provenza? Débora Wolff Vasconcelos. Vasconcelos Wolff. Sobre o que é a reunião, afinal? É sobre a escola? A reunião final é sobre o livro Memórias de Gratidão Capiano de Todos os Tempos. Você está convidado a escrever seu texto. Já sei de um nome de professores que o Silvio já passou para a gente. Você pode escolher um desses professores para falar a respeito deles. O Silvio nos falou da Danúcia, de português, falou do Ruas, falou da Judite, do Maneco da História, falou de uma Fátima também. Não, a Fátima que escreveu sobre a Danúcia, parece. Aí você tem que eu falei entender que a gente ia sentar. Ô, Débora, na verdade, a ideia do Emílio, que antecedeu a gente, quando a gente entrou no CAP, ele tinha saído 2 anos antes. O Emílio é um colega, grande amigo lá do Conselho, é uma pessoa muito atuante, tanto na parte política quanto na parte médica. E ele me convidou, uma vez que ele me reconheceu como ex-capiano, como ele. Aliás, não existe ex-capiano, não. Capiano é para a vida inteira. Uma vez, capiano. A gente morre capiano. Mas a ideia é, nos 75 anos do CAP, que se comemora esse ano, a gente fazer um livro. O Emílio já está à frente disso, já tem, inclusive, o valor para 10.000 exemplares, para 1.000 exemplares. E cada um vai escrever um capítulo. Já tem alguns escritos. E a ideia era pegar as pessoas que foram marcantes na nossa geração e fazer um texto. Por exemplo, a Danúcia, o Maneco de História, o Vitor Nótrica de Química. Como é que era o nome daquela professora de biologia que era um terror? O Walter de Matemática, lembra? O Walter de Matemática. A gente tem também a Maria Cerqueira de Música. Maravilhosa. Todos os hinos que eu sei são graças a ela. A Maria Cerqueira fazia aquele solfejo como ninguém. Eu tenho um detalhe, ela morreu comigo na beneficência. Mas não foi por minha causa, não, tá? Fique bem claro. Falar nisso, você que atendeu os servidores, você vai ter que falar o adeus a Maria Cerqueira. Eu não sabia do que você falou, do diabetes, de outros problemas. Claro que com a presença médica, né? Ela tinha Unimed. Importante. Ela tinha Unimed e eu chefiava a clínica médica da Beneficência Portuguesa lá nos idos de 98 ou 99, que foi quando ela faleceu. Ela tinha doença renal crônica e ela fez uma septicemia e morreu na Beneficência Portuguesa e eu estava ao lado dela, acompanhando ela. Com que idade? Chegou aos 80? Com que idade? Ela tinha 80 e poucos anos, mas tinha uma obesidade mórbida, né? Era uma paciente muito complicada, mas até hoje eu tenho contato com a Marta, que é filha dela. Mas tivemos professores, Nilceia de teatro, o João Ruas de geografia. O João Rua é meu ídolo. Ele ainda está vivo, João Rua? Não sei. Eu acho que ele foi para a PUC, não foi para a PUC? Ele foi nosso professor de geografia, era um homem extraordinário. Enfim, a gente tem professores que marcaram nossas vidas nos 6 anos que a gente ficou no CAP.
né? Entramos no primeiro ano ginásio e saímos no segundo científico. Então, a Débora deve ter a lembrança desses professores todos também. Enfim, eu fico até emocionado de começar a me lembrar dos Muita professores. Que bom, é isso aí, isso Tinha aqui é É Vilma. essa a importante. ideia. Ô, Honestamente, Silvia, você está Silvio, em casa, essa porque o sua livro é o história, capital afetivo do CAP. O CAP é o total. nosso capital afetivo. Essas memórias são riquíssimas. É É isso que verdade. faz o colégio, né? E é bonito porque eu que fui de outra geração, não conheci nenhum dos professores. Mas os nossos sentimentos dos nossos professores são os mesmos. Essa, Então, hoje, essa história de você ter sido médico da sua professora é uma coisa linda. Eu não sei se faz sentido escrever sobre isso, se é muito pessoal, ou se as particularidades são privadas, mas é lindo. O Já cuidar, que quem foi cuidar do cuidador, é é lindo. engraçado isso, eu tenho um programa na Rádio Tupi há 9 anos. Ah, é? Há 9 anos eu faço um programa chamado Serviço Saúde, Ah, que legal. que beleza. que tem, Ô, que mas Eu tem já qual é não o presença hoje há um professor? tempo, não sabia que você ainda estava lá. Se eu vou voltar para a Rádio Tupi. todo domingo às 11h30 da manhã. Na 96 FM no YouTube agora. É, a gente Ah, faz o programa já tem 9 anos. Eu tenho muita facilidade para comunicação oral, mas te confesso minha limitação para eu próprio escrever, apesar de ser membro da Associação Brasileira de Médicos e Escritores, Abrames, como revisor literário, mas não como escritor. Mas eu posso arriscar, junto com a Débora, junto com a Fátima, mais escrever alguma memória. coisa. A Maria Cerqueira foi uma professora marcante porque ela passou um período sumida, na verdade, nos porões do DPPS, por conta da atividade Isso era militante que ela verdade, isso é tinha. verdade. Isso é E verdade. o pai dela era general. O pai da Ah, Maria Cerqueira era um militar de alta patente. Mesmo assim, ela passou confinada. Não sumiram com ela. Ela voltou e voltou a dar aula com o mesmo brilho, né? Cantar o hino nacional com ela, a gente aprende a cantar. Eu me lembro que na presidência do conselho eu cantava o hino nacional, me lembrando da Maria Cerqueira na aplicação, né? A Que ah, forma beleza. correta de entoar o hino, enfim, já é marcante. raiou a liberdade no horizonte. Lembra Eu vou, disso? lembro, o Não tem português, essa de horizonte. Não é horizonte nem o liberdade. horizonte, é, não é Até elegante, hoje. não, é elegante, e é o leite, ponto. Mas É isso me isso serviu muito para a rádio, para a questão da dicção dos programas que para faço. tudo. Para Enfim, tudo. eu vou ver se eu sento, arranjo. O tempo é que está escasso, porque, imagina, chefiando a clínica médica dos servidores, assessor da Ô, presidência do Silvio, deixa eu conselho, e te com dar uma ideia, história. deixa eu te dar uma ideia. Uma dessas colegas faz como uma entrevista, como a gente tentou fazer hoje com a Sueli Svartman, que uma É, pessoa vai puxando e a outra aí vai conversando, cria o diálogo, se grava é. no Zoom e depois alguém escreve, o Copydesk que te apresenta, Ah, entendeu? seria ótimo, é verdade. Eu quero ouvir sobre essa mulher. Eu que não conheço, eu estou achando lindo. É Tem que escrever Maria sobre ela. Cerqueira, Olha, mas deixa eu falar Maria uma coisa Cerqueira era importante, uma Silvio. mulher de 1,5 m, que É, pesava, eu posso confidenciar isso, 104 quilos. Caramba. E eu estou mais pesado que ela. ela tinha um tornozelo que era do tamanho, eu diria que parecia o da Margarida, de tão fininho. Então, É, ela era As uma figura pernas engraçada, ela finíssimas. era absolutamente uma boneca bambolê, é. Flávio, era baixinha uma e com uma boneca. voz Parecia uma bola. inacreditável. Tinha uma Exatamente. personagem dos quadrinhos do Correio da Manhã chamado Reizinho. O É, Reizinho era o desenho, igualzinho. tipo um V meio abalonado, e o traço do pé era só a letra I, né? Com a canelinha fininha. A gente Era chamava ela ela, de Reizinho. Era o Era verdade. desenho dela. exatamente Maria Cerqueira. Agora, sabe Saudosa quem Maria botou Cerqueira. Maria Cerqueira no CAP? Você sabe quem foi? Heitor Villa-Lobos. Foi o Villa-Lobos que colocou a Maria Cerqueira, que puxou toda a Semana de Arte Moderna de 22 para a década de 50 em diante, né? Quer dizer, o Olha, pensamento do Brasil que muda da escravatura, né? Com toda a coisa libertária, de direitos, enfim, um monte de coisa. Foi o Villa-Lobos. Tanto é que a gente, o Tupã
Deus do Brasil. A gente cantava aquela música de aniversário, não é o Happy Birthday to You, né? Saudamos o grande dia que tu hoje comemoras, seja a casa onde moras, a morada da alegria. Aí por aí vai. Quer dizer, ele fez uma versão Oi, nacional brasileira. você é contemporâneo do Sirquis? Sou. O Firquis, quando eu era do Grêmio e tinha a posição mais para socialista, o Firquis Sim. era lacerdista, filho de empresário, rico pra caramba, morava ali no canal e era lacerdista, ele era de direita. Depois ele mudou. E no meu capítulo, eu falo a importância, porque eu tenho um livro publicado, o Silvio sabe quem que é, foi da Sociedade de Medicina e Cirurgia, organizou em 68 o Movimento Médico Independente Renovador, Almir do Tom Ferreira. Foi barbaramente torturado porque ele conseguiu fazer a cirurgia plástica do Lamarca para poder fugir à repressão. Então, apanhou feito boiladão quando foi preso. Quase morreu. E o Sirquis, no livro do Almir, eu vi que foi fundado com Brizola em Lisboa em 1980 ou 81, o PDT. Quem aparece na foto? Carlos Mink e o Sirquis. O que eu quero dizer isso? Que eu votei no Brizola 82, era dos poucos votos que foram muito produtivos, porque deram 500 CIEPs no Estado, ou seja, que bonito. 2 capianos se vinculam ao movimento político, que defende a educação com uma coisa super moderna, que era Darcy Ribeiro. Inclusive, o Brizola, naquela época, deu voz ao índio, que era o Juruna, deu voz ao negro, Abdias Nascimento, um monte de coisa. Foi para o nosso ambiente político uma coisa de muita abertura social, na realidade, né? Inclusive. Só que tem gente que não sabe quem foi, como as coisas aconteceram. Então, eu faço essa lembrança, e até eu mandei mensagem para o Mink, porque eu fui campeão de xadrez pelo Botafogo e pelo CAP ao mesmo tempo. O time tinha 4 capianos. Jorge Alves Venâncio, Almeida Venâncio, médico, cara seríssimo, viu, Silvio? Do Conselho Nacional de Saúde, da Comissão de Ética e Pesquisa. Um craninho, muito gente boa. Jorge Venâncio. O Paulo Culoc, o Mink e eu. Então, nós fomos tricampeões, 63, 64, 65. Eu vou botar a foto do Botafogo e nós lá com o uniforme do CAP. Era tão genial assim. Eu não sabia que o Mink era tão genial assim, campeão de xadrez. O Mink é fera, uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Na verdade, eles trouxeram do exílio o movimento verde e a questão ambiental, né? Então, mergulharam de cara. Na época era o Gabeira, outros, né? O Sirquis, infelizmente, fundaram o PV. É isso mesmo. PV, mas tinha muita aproximação. Havia ali um pensamento europeu, né? Porque o Brasil muitas vezes progredia, os médicos, enfim, os profissionais liberais viajavam e voltavam, né? O próprio Pitangui, muitos outros, trazendo muitas ideias novas e fazendo a gente avançar, né? Tudo desenvolvido, mas com ideias novas, né? O Emílio, eu tenho uma pergunta para você. Como é que você vai conseguir resumir as suas histórias capianas em 6 lados? Eu tenho 2 capítulos feitos. Eu vou fazer 3 textos. Um com a Miriam, porque a Miriam foi autora da ideia do livro. A ideia original dela era contar a história da identidade do Rio de Janeiro através do colégio de aplicação. Isso ficava um pouco mais difícil, porque gerava um certo estrelismo das figuras mais destacadas, né? E podia deixar em menor evidência outras pessoas. Então, ela modificou isso, mas ela é autora da ideia e foi quem abraçou. E, inclusive, tem um vídeo que eu tenho aqui, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, CAP 60 anos. Eu vou tentar botar esse vídeo da festa da Escola de Música. Tem um depoimento do Zé Rodrigues, que é a fundação do livro, né? Que ele fala do CAP como fundação de compromisso social, de ética e de cidadania, né? Maravilhoso. E manda um recado, Silvio, para Maria Cerqueira. Ele ainda fala a palavra camarada, né? Porque a Maria Cerqueira foi do Partido Comunista e, infelizmente, na guerra ideológica, durante muitos anos, a ideia dos vermelhos era perseguida. A pessoa pensava vermelho e estava ferrado, em cana, né? Eu também tive cana, né? Porque foi feito o sequestro do embaixador, aliás, com muitos participantes
do próprio CAP, Franklin Martins foi que escreveu o manifesto, Tito Queiroz E os Benjamin. secundaristas se envolveram muito naquela época. Muito. Você Totalmente. lembra, Provença, a gente no jardim, na praça da igreja, e o pessoal, os secundaristas da escola, nós pequenos, no primeiro ano, os secundaristas chegavam e nos escondiam atrás das cortinas da igreja. Você lembra disso, Silvio? Lembro. Chegava secundarista com casaco e o jet escondido no bolso dos casacos. O governo Brizola foi responsável direto por eu me afastar da esquerda. Vou te explicar por quê. Eu criei o primeiro ambulatório de prevenção de diabetes e hipertensão na Zona Oeste. Um hospital inaugurado pelo Brizola. O secretário de saúde dele era um cara que tinha operado a mulher dele, era um cirurgião plástico. E nós tínhamos um aparelhinho muito obsoleto, mas que na época era o que se dispunha, para fazer a dosagem da glicemia para controlar o diabetes, que eu estou falando no final dos anos 80. E aí eu fiz 16 pedidos de conserto do único aparelho que eu tinha. Aí o assessor desse secretário, Pedro Valente, ele me chama na secretaria e fala: eu não sei se você é burro ou ingênuo. Falei: como assim? Se você tivesse pedido um novo, eu já tinha te mandado 5. Você quer consertar o antigo? Eu entendi que para consertar não tinha propina, mas para comprar tinha. Uau. E eu cheguei à seguinte conclusão: a esquerda e a direita pensam da mesma maneira, a carteira está no bolso de trás, um tem cor azul, outro vermelha, mas é tudo a mesma porcaria. O que eu pensava há 40 anos, eu penso hoje do Bolsonaro e do Lula. É tudo a mesma corja, só muda a camiseta, mas a ideologia é a mesma, o meu primeiro. Quem está lá em cima é o poder corrompe. Totalmente, Jaque. Isso, e eu fui um cara, a Débora talvez se lembre, nós tínhamos um colega de turma que se chamava, ou se chama, eu não tenho um contato há muitos anos com ele, Luiz César Melman Ferro. O Luiz César, ele era sobrinho de Doutel de Andrade. O Doutel de Andrade tinha sido braço direito de Leonel Brizola no governo dele do Rio Grande do Sul, casado com Lígia de Andrade, que era deputada federal, e que inclusive foi responsável pelo discurso com que a Rainha Elizabeth, falecida Rainha Elizabeth, agora recente, foi recebida aqui no Brasil. Ela que fez esse discurso. Ela disse que era o ponto negro do currículo dela, ter feito o discurso para a rainha. E quando o Brizola chegou do exílio... Emílio, eu estava de lenço vermelho ao lado de Doutel de Andrade, no aeroporto do Galeão, ainda era Galeão, recebendo o Brizola. Participei de várias reuniões na Avenida Atlântica, mas o Pedro Valente conseguiu me provar que é tudo a mesma jossa. Só fez uma coisa boa: conversar com o Darcy Ribeiro foi uma aula de vida, porque ele era realmente uma sumidade, uma inteligência rara. Mas, tirando isso, o resto é tudo a mesma coisa do mesmo. Bolsonaro, Lula, Collor, é tudo a mesma porcaria. O Brasil é uma tragédia. Caramba. Como governar, né? É difícil. Mas depois a gente vai ouvir isso também lá no Carlos Chagas. A gente vai chamar para a gente poder avaliar. O Brizola ficou chantageado porque não tinha maioria e depois entregou, na verdade, na mão do Nader, né? Aquela pessoal que dava a maioria para ele. Você se lembra disso? E aí foi a confusão, porque o Marcelo Alencar bateu em cima disso, né? E aí fizeram enfim, o enterro do Brizola. Mas eu tive a oportunidade uma vez de estar com o Brizola, porque eu estava nas alternativas, o Pedro Valente abria nada, absolutamente nada, né? Ele atendia a secretaria na clínica dele, de cirurgia plástica, lá em Copacabana. Nem sei como é que te recebeu lá, você foi recebido lá pedindo um aparelho. Aí eu falei: engenheiro, Leonel Brizola, por favor, dá vez às pessoas que fizeram sua campanha em 82, deixa a gente ajudar, porque o governo do Eduardo Costa, o primeiro foi bom na área da saúde. O Partidão é que bateu contra ele por causa de salário de médico e tal, mas o Brizola abriu um 92, né? Todo o serviço de emergência de rua, através de bombeiros, foi da primeira gestão do governo. Essa foi a criação dele.
Foi a criação dele, que depois o Lula abrangeu. Eu dei plantão, Silvio, final da década de 90, tanto eu fui chefe de equipe no Rocha Faria e trabalhei no Pedro II, nós tínhamos não mais de 4 ambulâncias para 1.500.000 habitantes da Zona Oeste, ao final da década de 90. Depois de 2002, a ambulância ficou uma coisa quase corriqueira, mas era um absurdo. Chegava doente neurocirúrgico fora do tempo de operação, 3 dias depois, que tinha que levar alguém para o hemorrio, aí a ambulância ia de manhã, só voltava à noite, o doente ficava sem remoção, coisas absurdas, absurdas. Mas isso é outro papo. Vamos voltar aqui para o livro. Débora, vamos ver se o que você pode nos ajudar, mas nós temos que ver o seguinte: o prazo ideal para a gente arrecadar os nossos textos, devemos dar uma margem de uma semana, porque dia 15 vai para quem vai diagramar. Antes disso, a Sheila Mar vai dar o primeiro trato, lermos, e a gente tem que botar uma determinada ordenação nos textos, né? Aí não pode botar só por ordem de chegada dos textos. A gente quer botar em ordem cronológica, quer dizer, as pessoas mais antigas, que pegaram o CAP mais antigamente e vindo uma evolução. Esta é a ideia, né? Mas também estamos abertos para como fazer o lançamento, que festividade. Tem um grupo de teatro do CAP chamado Encenação, que vai estar presente. O Ricardo Vila vai fazer um número. Nós tivemos uma grande capiana, que é a Astrid Gilbert, que foi que levou a Garota de Ipanema para os Estados Unidos, e foi o que fez o boom da música, na realidade. Então, o CAP está na musicalidade internacional, né? Em verdade. Tem muitas bandas de rock, vai ter um FestCap agora, nas próximas semanas, então a gente vai chamar alguns deles. Eu fiz um evento aqui da UFRJ, nos 100 anos, em que veio bandas do CAP se apresentando, com outros movimentos artísticos, né? Agora, isso está em aberto. Eu pedi para o Cláudio Manuel se ele faria um pouco de humor. Quer dizer, isso está um pouco em aberto, a gente vai ter que costurar. A meta nossa agora, principal desse grupo, é recolher os textos e levantar a grana. Isso é o número 1, né? Para a gente poder dar partida. Claro que o show tem que ter alguma coisa de antecedência, saber que palhaço você tem de som, se você pode projetar imagem, né? Essas coisas tecnológicas importantes. Mas é bom lembrar de nomes e pessoas, né? A gente tem agora um grande problema nosso, é da comunicação, porque a família é dispersa, entendeu? Então você não consegue reunir, Verdade. né? É verdade. Atualmente eu só me relaciono com. Bom, você falou com o pessoal, Provenza. Eu comentei com o Fernandinho, ele disse que não tinha, o Fernando José. Ô, Débora, Sim. eu coloquei num grupo que tem do CAP, que participa o Paulo Alves, participa a Raquel, Sim. participa o Miguel, participa o Geraldo, vários ex-colegas do CAP. Eu coloquei o link lá, ninguém entrou. Mandei para a Fátima, mandei para você, mandei para a Sandra, que agora é a Mira, né? Deixou de ser Sandra. Ela assumiu a identidade árabe dela, né? Não, mas porque ela foi adotada, né? Na verdade, a história dela é que ela era adotada e ela era filha de uma muçulmana, né? Então, ela assumiu a identidade de nascimento dela. Então, o nome dela agora é Amira, mas eu já falei para ela, você vai morrer Sandra para mim, não tem jeito. Pois é, por isso que eu ri. Por isso que eu ri. Não, eu ainda sacanei porque eu chamo ela de Sandrinha, né? Como se ela tivesse ainda 12 anos. Mas, de qualquer maneira, a eu gente mandei fica para todo meio esse regressivo. pessoal, para o Carlinhos, para o Ísio, para um monte de gente que não está nem no Brasil, o Ísio está morando em Lisboa agora, eu encaminhei. E só você que veio, né? A Fátima deu pelo menos uma justificativa que estava cansada. Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue eu tenho cutucar o uma nosso técnica pessoal. boa, você pode persuadir da seguinte maneira. Deixa eu te contar uma piadinha rápida. Diz que tinha um livreiro, não conseguia vender os livros, né? Aí chegou um cara e disse, não, eu vendo, o senhor pode dar que eu vendo. Bom, então, se você é bom vendedor, estou com 20 bíblias aqui encalhadas. Você vai vender R$ 30 cada uma, não vale cheque pré-datado. Deu 18 horas e vai na porta com R$ 600, devolve o dinheiro da Bíblia. O cara falou, pô, fantástico, os meus vendedores não conseguem isso. Você me explica como é que você fez? É fácil, eu vou no subúrbio, na porta da casa do pessoal, bato palma. Olha a Bíblia, vai comprar ou quer que eu leia? Você faz o seguinte, você fala, olha, quem não mandar o texto vai comprar 3 vezes mais caro o livro do CAP, entendeu? Eu não sou uma boa, eu sou o prolífica. capítulo é só R$ 50 por livro. Quem não entregar,
a cada mês de atraso vai aumentando, entendeu? O cara vai pagar por livro Eu 150. tenho, às vezes, uma grande vantagem, memória fotográfica. Salvo erro, a Débora tinha uma das letras mais bonitas da aplicação. Era uma letra redonda, bonitinha, não era pequena, era Isso mesmo. maior. É isso Virou um mesmo, Débora? garrancho, professor, virou um garrancho. Essa história de escrever com pressa, a minha Silvia, letra ela não é acabou. médico. Ela não é Mas era médico. muito bonita. Beleza bonita não é de médico. Pelo menos me emprestava o caderno, que eu lembro disso, gente. Eu sou uma boa contadora de histórias. Já escrever, eu não sei se seria tão boa, não sei o que eu posso fazer para contribuir. Vamos ver se eu Muitas consigo histórias eu escrever lembro. alguma coisa sobre a professora Maria Cerqueira de música. Ah, eu Eu acho escrevo Eu vou ver se consigo falar com a filha dela, pegar mais algumas informações. Vamos ver se Vou- até semana que vem sai E a alguma tua coisa filha dessa Bruna? cabeça louca. A tua filha Bruna, que é a geração mais recente, a Bruna não vai escrever? A primeira vaga das 50 vagas do CAP, que era dela, É, É uma ela tem escrotinha. ela tem que É. escrever. primeiro lugar, sua filhota, problema. A Bruna foi capiana também, né? Ela agora é professora de medicina da UERJ, né? Realmente é o ponto fora da curva. Está com 7 anos de formado e já com 3 especialidades nas costas. Eu Caramba. vou. Não, ela passou. É engraçado, a gente vê hoje no noticiário um brasileiro preso nos Estados Unidos, né? Eu não vi noticiário nenhuma de que ela passou para Harvard, né? É, Então, isso não aparece. não E o aparece. que, o que é melhor, né? O que é melhor, ela disse não a Harvard, o que prova que ela é inteligente e estúpida ao mesmo tempo, porque ela disse que não vai sair do Brasil. O que eu posso fazer? Inteligência intuitiva da sua filha. Gente, eu vou ter que sair, mas eu queria fazer uma Vamos lá. pergunta, então. Que tal para aquelas pessoas que não curtem escrever, a gente ter um padrão de 4 ou 5 perguntas? Porque aí eu acho que, às vezes, quebrando, em vez de um texto, né? Se forem algumas perguntas, tipo assim, uma memória grande afetiva, ou um professor que te marcou, aí a pessoa vai Dá uma falando, orientação, faz um esboço. né? Excelente ideia. Aí, de repente, gravar até, você pode gravar no celular, olhar aquilo, gravar no celular, e depois é só alguém ir lá e escrever. Porque às vezes sai de uma maneira mais incontida e mais bonita, mais, Espontâneo. né, espontânea, que de repente poderia ser. Eu não sei, essa é uma ideia. A segunda eu vou mandar o meu texto. Vai estar cheio de caracteres que não foram que pediram. Se tiver que trocar, eu mudo tudo, não tem problema. E eu quero falar com o pessoal da minha turma, mas eu não me sinto à vontade agora de pedir um tanto sem saber quanto e qual é o dia. Eu preciso ouvir de vocês. Olha só, a gente vai. É bom começar a preparar o bolso das pessoas pelo seguinte: o quanto a gente já sabe, quando também. Então, vamos dizer assim, até final de outubro a gente tem que pagar 4.400 da diagramação. E em dezembro vamos ter que pagar 10.580. Então, vamos ter novembro como intervalo para poder arrecadar. Eu acho que, por exemplo, Isso para dividido arrecadar por 10.000. 50 A gente pessoas não é tem que nada. recolher 15 mil, é isso? Ô, Isso. Débora, isso dividido por 50 capianos não é nada, mas a gente pode juntar 500 capianos, pelo amor de Deus. Mas É aí que verdade. tá. Mas aí que tá. Se são 50 que vão escrever e estão comprometidos com esse projeto, eu acho que beleza, é fácil angariar isso. Agora, o que vai sobrar, aí a gente deveria talvez ou fazer aquela coisa da vaquinha.com, sei lá como é que funciona, ou crowdfunding, ou para poder dar um valor e dizer, esse é um mínimo. Se você puder dar mais, beleza. Se você quiser dar esse Ótima mínimo, ideia também. também. Né? Então, mas esse valor eu não tenho muita noção. Eu acho que você aí, Emílio, Miriam, ou talvez o Silvio, que você esteja mais, Eu vocês acho, que eu estão acho que mais o valor, o engajados. valor inicial, alguma coisa entre 50 e 100 reais. Ponto. Ninguém vai ficar É, rico nem vem cá. pobre Ô, colocando Silvio, isso. Não vai deixa eu te impactar, falar. vai A contribuir. população atual do CAP tem um poder aquisitivo um pouquinho mais Baixo. menor, mais baixo. Eu tinha feito na outra reunião Mas, ô, com quase Emílio, eu tô pensando na geração antes de 2000, tá? Não, está Gente. certo. Mas veja, olha só, eu acho que a ideia que a Jaque deu seria boa é o seguinte, por exemplo, a gente pode pedir, se tiver 50 textos, cada um dá pelo menos 100 pratas, e são 2 livros, pronto. Um exemplo, tá certo? Aí
É um pedido, manda o texto e se compromete com 100. Nós já temos 5.000. Vão faltar 10.000. O que eu faria para os outros 10.000? Se o cara comprar um, é R$ 49,75, caso a conta para ser depositada seja que eu tenho. Só como eu faço arrecadação, o Silvio sabe disso, para doações de cestas básicas, eu pedi 75 centavos para saber que é o CAP, entendeu? Tudo tem 75 centavos é do CAP, porque ninguém bota 75 centavos quando faz doação. Dão 70, 120, 150, 200, bom. Então, 2 livros seria 90,75, 3 livros, 130,75 e 4 livros, 160,75. Com isso, a pessoa comprando mais, o preço cai para 40. Mas é vantagem, porque o custo do livro vai ser muito mais barato que isso. Se a gente vai pagar 10.580 com a diagramação, 4.400 vai dar 15.000, o livro está saindo a R$ 15. Se eu vender por 40, tá beleza, entendeu? Entendi. Mas aí, quando a gente primeiramente falar, eu não queria dar todo esmiuçar tanto para o pessoal que, de repente, está ocupado, não está pensando nisso. Olha só, eu sugiro o seguinte, que isso já estava tirado na outra reunião. Eu é que atrasei, fazer o que eu estava esperando para ver até o valor total quanto seria. Conseguimos baixar de 20.000 que estava, que iam ser 500, para 15.000, sendo 1.000 exemplares, que a gente conseguiu. Aí a gente pode ser, olha, uma sugestão é essa, mas não precisa ser isso. Um caminho é que cada um pode fazer uma arrecadação e depois isso vai para um caixa para a gente poder cobrir, entendeu? Né? Agora, o prazo grande, a editora certamente vai ser do dia 15 dia 20 de dezembro, porque o cara vai receber o livro dia 30 de outubro, eles pedem 20 dias para imprimir, ou seja, 20 de novembro o livro deve estar pronto para chegar do dia 25 em diante, distribuir no colégio de aplicação. Tem que dizer que a distribuição vai ser feita. Nós não vamos poder pagar frete. Você mora fora, por exemplo. Imagina, não se preocupa. Minha mãe mora no Brasil, ela pega. Eu estou pensando nas pessoas que talvez não queiram ou não se interessem por comprar o livro, mas que queiram dar alguma coisa, né? E de repente querem dar alguma coisa. Eu também estou pensando, eu estou querendo, na verdade, Emílio, trazer mais gente para escrever, porque uma vez que você fala que vai escrever, você está committed, você está, né, comprometido, né? Você vai querer ver o projeto andar. Então, era essa a ideia. Você falou que pode ser de 1 lauda a 5, então eu vou soltar o verbo. A 6. Ô, Jaque, eu me lembrando agora da Maria Cerqueira, ela foi responsável pela expulsão da aplicação do Fábio Barreto. Lembra, Débora? Claro, primeiro. Por que ela foi? Eu não lembro disso, eu sabia. Porque ele, durante a execução do hino nacional, soltou um arroto. Que isso? Ele arrotou e ela viu. Ela, na mesma hora, cartão vermelho para ele, já era a terceira advertência dele, foi expulso. Caramba! No segundo ano de ginásio. Depois se tornou um cineasta famoso, morreu, infelizmente, num acidente de carro, que ele ficou anos vegetando. Mas ele foi expulso da aplicação porque ela achou inadmissível ele arrotar durante a execução do hino nacional. Esse era o lado general dela, então, né? Esse era o lado... Exatamente. Ou seja, uma pessoa considerada na época subversiva e que expulsa o filho de um cineasta famoso, porque o pai do Fábio Barreto... O Barretão. Era o Barretão, é Luiz Carlos Barreto. Né? Expulsa esse garoto do colégio. Ela era severíssima. Eu não sei como é que ela administrava um bando de moleques, 30 moleques terríveis, e todo mundo... Eu vou tentar, Débora, escrever alguma das histórias da Maria Cerqueira e vou encaminhar para o Emílio. Emílio é meu irmão mais velho. Sobretudo tendo assim, estado tão próximo, tem que falar. Eu vou escrevendo avulsamente, vou escrevendo alguma coisa sobre os que eu lembro. Tá bom, Débora, a gente vai fazendo isso e a gente traz para o pessoal. Só que o tempo urge. A gente tem que aprontar alguma coisa para a semana que vem. Então, vem cá, que perguntas seriam? Porque eu até acho que tem o pessoal das exatas, por exemplo, que não curte escrever,
eu até acho que seria bom ter essas perguntas. Que perguntas vocês acham que a gente deveria fazer? Aí seria tipo o formato entrevista, né? Entrevista. Primeiro, período de entrada e saída do CAP. Que ano entrou, que ano saiu, né? Quais os Tá. professores que marcaram sua passagem no CAP? Tá. Cite pelo Que menos marcaram. 3 fatos marcantes durante o período que você estudou na aplicação. Aqueles que marcaram você. Então, tem essa situação do Fábio, que me marcou bastante em relação a isso. Eu me lembro da Danúcia nos levar para assistir peças e depois a gente discutir sobre as peças como se fosse análise do livro. Eu me lembro das aulas do Maneca, né? Que o Maneco chegava e falava transatlântico de luxo quando ele se referia a Irene, que era diretora do hospital, porque as viagens saíam caras. Então, tem muitas histórias do CAP. O Vitor Nótrica, que me deu uma bolsa para eu fazer o pré-vestibular, e me pega na entrada do Maracanã numa quarta-feira ou quinta-feira à noite, uma semifinal Fluminense-Palmeiras. Ele passa por mim, me vê e fala: vem cá, eu te dei uma bolsa para você vir para o Maracanã. Eu falei: professor, Fluminense é semifinal do Brasileiro. Se você não passar para Nacional, você vai ver. Eu falei: deixa comigo, professor, só dá o Fluminense, eu dou conta. Ele Tava era pensando durante. aqui, Muitas histórias. a última pergunta podia ser alguma coisa assim. Em 2 palavras, ser capiano é. Aí a pessoa pode falar o que for. Uma coisa assim, para finalizar, que tal? Beleza. Eu posso Tá dizer uma bom. coisa para você, Jaque? Fala. O CAP foi a diferencial na minha vida. Uhum. E eu cresci numa quitanda com 2 avós que eram quitandeiros, mamãe costureira e papai açougueiro. Eu tive a sorte de passar por aplicação, digo sorte porque a Débora lembra muito bem o quanto que era difícil entrar naquela época. Era E foda. numa aplicação eu me formei culturalmente, eu me formei como indivíduo, eu me formei com pensamento político, enfim, que me transformou na pessoa que eu sou. Depois, a faculdade, as especializações médicas, o trabalho médico, foi uma consequência da minha origem. E a minha origem foi aonde? No Colégio de Aplicação, que na época ainda Agregava era da valor. Faculdade Nacional de Filosofia e que, durante a nossa estadia lá, se transformou em FRJ, né, Débora? Quando nós entramos, ainda era FNF, É Faculdade verdade, Nacional de Filosofia. é Ter verdade. tido aula de filosofia, imagina um menino de 16 anos absorvendo os filósofos. Isso Eu não mudou a lembro minha do vida, Jaque. professor, ele deixava a gente fumar na aula. Aquilo era ultra. Professores todos fumavam também. Eu estou muito curiosa para ouvir. Desculpa, eu tive que abrir a porta aqui porque o cachorro que estava querendo entrar. Estou muito curiosa para ouvir, para saber o que a geração pós-ano 2000 fala do CAP. O que é ser CAP para a pessoa Eu vou pós-ditadura? interrogar minha filha. A Isso. minha filha saiu do. Ela foi dos últimos anos 90 e ela saiu do CAP início dos anos 2000 para fazer medicina na UERJ. Eu vou perguntar para ela e vou ver o que ela tem como depoimento. A Débora também pode conversar com algumas das pessoas da época A e minha ela própria tem dentista, muito a acrescentar. a minha dentista, ela é uns 5 anos mais nova do que eu, capiana também. Vou conversar com ela sobre isso. Uhum. E a Já é galera uma Só de. para vocês saberem, viu, Jaque? A Débora, com esse jeito tímido dela, era uma das líderes da turma. Não estou vendo nada de timidez, É verdade. não. Ela Eu tomava a totalmente posso frente, ver. ela tinha muita personalidade. Muita Posso gente ver. ia no vai da Vem valsa cá, dela, ela sabe quando disso. vocês estiveram no Grêmio, Não estou vocês falando tinham Grêmio mentira na nenhuma, época não. ou estava fechado? Para o bem e para o mal na Provença. Tinha Grêmio, Nem sim. sempre a gente estava com a razão, né, Débora? Mas Eu o era Silvio é forte. terrível. Mas, Jaque, o Silvio e a Débora foram outra turma. Silvio e Débora, vocês tiveram Grêmio na época de vocês? Tivemos? Um ensaio no tecnológico, no 2º grau. Nós A tivemos, gente conseguiu a e foi uma abertura do grande Grêmio abertura. e fizemos o primeiro concurso de música do CAP. Lembra disso, Débora? Lembro, Ah, Besserman. E eu você lembra de fui alguma tesoureiro pergunta? desse primeiro concurso com venda Mentira! de ingressos ali no Teatro de Copacabana.
Ai, que espetáculo! Foi no Você Teatro da falou a música, Praia, né? lembra, Isso, Provento? isso. E eu era o tesoureiro, eu fiquei lá na bilheteria recebendo, pagando. Você não Acabou o nosso festival de música do CAP. Nós fomos comer pizza no boteco em frente. Com o que E sobrou. aquilo Você não foi já consegue uma uma dessas abertura, porque músicas começo dos lançamento? anos 70, ainda a barra era meio pesada, não tinha a gente não tinha essa autonomia, os Tinha não. secundaristas para fazerem festival, não. Só tinha a turma do São Vicente, do colégio, acho que é São Vicente de Paula, né? Aquele colégio do Cosme Velho. Lembra, a gente fez o primeiro festival de música do CAP, nós estávamos lá no segundo ano, primeiro ou segundo ano do segundo grau. Durante o ginásio era difícil. Não, ginásio não Quem teve nada. O ganhou? que a gente teve Foram foi ganhou? o tempos. livro, o jornal do Mas, CAP que a gente escrevia. mas Eu o, E esse, mesmo aqui, assim, sob censura. boa esse noite para festival, todo mundo, gente. Foi ótimo vê-los. E eu Semana tinha Eu que que vem tem sair. adorei. mais. Obrigado, Jaque. Tchau. Nada, Emílio, querido. tem que ir também, já passei a hora. rapidinho, quem E ganhou o eu festival de também. música? Rapidinho. Cara, Silvio, quem pois ganhou é. o festival? Você não tem isso anotado, nenhuma memória? Se lembrar, tu Do manda depois. festival, eu fiz uma música, eu e Luciana fizemos uma Ô, música Débora, você lembra Uma que foi um música. cara que tocava violão? no Depois você festival. lembra. É, que Depois, com calma, ganhou. você lembra. Ô, Silvio, eu vou falar com a Sheila Mari e com a Miriam para ver se a gente vai reunir em 15 ou em uma semana. Eu acho que faz mais sentido uma semana, porque não faz mal que não é todo mundo. A gente vai tendo uma sequência, entendeu? Bom, semana Ela... que vem, se precisar de mim, quarta-feira, 8 horas, eu tô aqui. É só Beleza, mandar o eu link que nem você falo com fez. elas, combinado. Gente, boa noite. Débora, bem-vindo. Débora, Obrigado. prazer em te Beijão. rever. Beijo. Valeu também, querido. Saudamos o seu Emílio, carinho com a Maria Cerqueira. Obrigado, querido. tamo junto, deixa Tchau. comigo. Beijo, E Débora. Provenza Tchau. também. Graças. Vamos Obrigado. escrever. Vamos Botar a sim. mão Valeu. na caneta. Deixa eu ir. Beijinho. Qualquer coisa me Valeu. chamem. Também vou descer com o meu Ó, cachorro. Débora, me dá o seu telefone, Débora, me dá o seu telefone rapidinho. Fala teu 9 telefone. 9 98839 98839. 0383. Espera, deixa eu ver se está certinho. 8839, está perfeito. 988390383. Quer anotar o meu, Débora? Quer anotar o meu? Espera aí. Eu anoto no seu, eu mando por zap. Eu mando por zap. É Então tá. 021. É 021. Eu mando. É, Silvio, graças. estou no Rio. Tchau. Valeu, adorei a ideia, adorei a iniciativa. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Beijão para Adeus. vocês. Igualmente.